Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Gregório Magno. Grandes obras permanecem firmes quando existem pessoas dispostas a sustentar aquilo que foi construído. Livro de Neemias, capítulo 11. Acontece após a reconstrução dos muros e da reorganização espiritual do povo. Mas agora surge um novo desafio. Jerusalém precisava ser habitada. Os muros estavam de pé. As portas estavam restauradas. Porém, uma cidade vazia permanece vulnerável. No versículo 1, os líderes passam a habitar em Jerusalém e o povo lança sortes para que uma entre 10 pessoas viesse morar na cidade santa. Aqui encontramos responsabilidade coletiva. Nem todos queriam deixar suas regiões para ocupar Jerusalém, mas alguém precisava assumir essa missão. No versículo 2, o povo abençoa aqueles que voluntariamente decidiram morar em Jerusalém. Aqui vemos disposição, sacrifício, compromisso. Isso nos ensina algo profundo. Nem sempre o lugar de maior propósito será o mais confortável. No versículo 3, começam as listas dos que passaram a habitar na cidade: sacerdotes, levitas, servos, porteiros, diversos grupos. Aqui encontramos organização e pertencimento. Cada pessoa tinha uma função importante. No versículo 6 vemos homens valentes. No versículo 9, supervisores responsáveis pela organização. No versículo 11, sacerdotes encarregados da casa de Deus. Aqui encontramos estrutura espiritual. No versículo 14, homens valentes e preparados para o serviço. Isso revela algo importante. Reconstrução não se sustenta apenas com emoção. Exige pessoas preparadas e constantes. No versículo 16, alguns levitas cuidavam dos trabalhos externos da casa de Deus. Aqui vemos que até funções menos visíveis eram importantes. Nem toda a responsabilidade acontece diante de todos, mas cada função sustenta o todo. No versículo 17, encontramos aqueles responsáveis pelas ações de graças e louvores. Aqui vemos equilíbrio espiritual. A cidade precisava de proteção, trabalho e adoração. No versículo 19, porteiros guardavam as portas. Aqui encontramos vigilância, proteção contínua. No versículo 22, havia supervisão sobre os cantores para os serviços diários. Aqui vemos constância, disciplina. No versículo 23, existia uma ordem estabelecida para o ministério diário. Isso nos ensina algo essencial. A estabilidade espiritual exige regularidade. No restante do capítulo, vemos a distribuição do povo em várias cidades. Aqui encontramos administração, estrutura, organização coletiva. Livro de Neemias, capítulo 11, nos ensina que toda reconstrução precisa de pessoas dispostas a ocupar seus lugares com fidelidade e responsabilidade. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre disposição. Fala sobre saúde interior ao entender que servir também exige permanência. Fala sobre honestidade ao reconhecer nossa função. Fala sobre livre-arbítrio ao decidir assumir responsabilidades. Fala sobre resistir ao comodismo. Fala sobre interpretar serviço como propósito. E fala sobre Deus acima de tudo, pois toda obra permanece firme enquanto pessoas comprometidas sustentam aquilo que foi restaurado. Aqui está a verdade central. Deus continua procurando pessoas dispostas, mas cabe ao homem decidir ocupar seu lugar com fidelidade. A história deste capítulo nos ensina algo essencial. Grandes reconstruções não permanecem fortes sem pessoas comprometidas em sustentá-las diariamente. Livro de Neemias, capítulo 11, nos deixa verdades firmes. Disposição fortalece a reconstrução. Fidelidade sustenta o propósito. Constância protege aquilo que foi restaurado. E o futuro é moldado por quem permanece firme em sua responsabilidade. Oremos juntos. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes desejamos resultados, mas evitamos responsabilidades. Obrigado porque o Senhor continua chamando pessoas para sustentar aquilo que foi reconstruído. Fortalece minha fé para que eu permaneça firme no lugar que o Senhor me confiar. Dá-me responsabilidade espiritual para cumprir minha função com fidelidade.
Cuida da minha saúde interior para que eu não desista diante das dificuldades. Livra-me das tentações do comodismo e da instabilidade. Dá-me honestidade para reconhecer aquilo que depende de mim. Ensina-me a interpretar serviço e constância como parte do propósito. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha permanecer comprometido. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima da preguiça, acima da acomodação, acima da falta de compromisso, acima da inconstância. Senhor, ajuda-me a viver uma vida de fidelidade e responsabilidade. Que eu esteja disposto a ocupar o lugar que o Senhor preparou para mim. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.